Boa noite, pessoal. Vamos então à nossa última aula da noite, né? Espero que vocês não estejam muito cansados. Eu sei que é complicado, né? Muita matéria numa noite só. E estrutura de dados é sempre um pouquinho, né? A gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque a gente tem muita implementação. Pois bem, hoje a gente vai ver a aplicação de árvore binária, como nós falamos na aula passada. E o assunto, então, é a compressão de dados. Então, a gente vai criar uma árvore de Huffman, né? Ou seja, nós vamos pegar o algoritmo de Huffman, que serve essencialmente para compressão de dados, e a aplicação dele utiliza a árvore binária. Bom, esse algoritmo de Huffman, ele é utilizado por vários compactadores comerciais existentes, né? Como o WinZip ou o WinRAR também. Ele é um dos algoritmos mais simples de compressão de dados, né? Por isso talvez também é bastante utilizado, certo? Bom, então na aula de hoje a gente vai ver como a gente faz essa compressão de dados, bem como a implementação, né, feita orientada a objeto, ok? Vamos então verificar qual é o algoritmo de Huffman, como que ele funciona. Acompanhem comigo o slide. Bom, vocês têm no texto toda uma explicação, né, sobre a ideia inicial de Huffman, mas o que nos interessa aqui é essencialmente o algoritmo, né? O que nós vamos fazer? No algoritmo de Huffman, nós temos uma série, né, um texto inicial, geralmente guardado num arquivo, e nós vamos fazer o quê? O primeiro passo é contar a quantidade de cada caractere existente nesse arquivo, ou nesse conjunto de dados, gerando uma tabela de frequência. Ou seja, nós vamos contar cada letrinha diferente e identificar qual é o número de vezes que ela aparece. Por exemplo, num texto faca, nós teríamos o A aparecendo 2 vezes, o F aparecendo 1 vez e o C também aparecendo 1 vez. Então, nós teríamos aqui os caracteres e, do outro lado, as frequências, né, de cada um deles. Visto isso, o segundo passo, nós temos a ordenação dessa tabela de frequência, né? Vejam aqui que ela não está ordenada, né? No caso aqui é de forma crescente a ordenação, né? Então nós teríamos que ter algo invertido. Para quê? Para que a gente possa fazer o passo número 3, que é pegar os 2 primeiros símbolos que têm a menor frequência, né? E combiná-los em um novo nó da árvore, que faria o quê? Ambos esses caracteres seriam filhos desse novo nó, e o novo nó da árvore, ele teria como valor a soma das frequências dos seus filhos, né? Então, a gente teria aí uma combinação para poder passar, então, ao próximo passo, que é justamente inserir esse novo nó na sequência correspondente ao seu valor dentro da tabela de frequência, né? Então, nós teríamos aquela tabela hoje, nós teríamos o A, o C e o F, né? Iríamos combinar, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1, nós iríamos combinar esses dois, retiraríamos eles da tabela e geraríamos um novo nodo, onde teríamos o quê? Sem um símbolo, porque ele seria o pai desses dois, com frequência 2 e conectado a essas informações que geraram esse nodo novo, né? E isso vai sendo feito, vejam aqui, ó, repetindo o passo 3 e passo 4, até que sobre apenas um nodo da árvore, cujo valor de frequência seja 1 ou 100%. Que aí, no caso, a gente tem quem? A raiz dessa árvore. E aí o processo, obviamente, finaliza, nós temos a árvore de Huffman montada, certo? Após isso, o passo 6 é atribuir a todos os ramos à esquerda da árvore o valor 0. E todos os ramos à direita, valor 1. Para quê? Para que a gente possa gerar uma sequência binária, né, de zeros e uns, para representar o caractere desejado, né? Então, aqui a gente tem o algoritmo de Huffman, passo a passo,
mas que com certeza vocês, na apostila, podem acompanhar também a elaboração visual da árvore, né? Que vai auxiliar, que vai ajudar muito no entendimento desse algoritmo. E prestem atenção também no seguinte, o passo número 6 daquela árvore, ele não se refere a todo o trabalho feito anteriormente. Infelizmente é um erro, né, na apostila. A gente vai executar todos os passos da montagem da árvore, vocês vão poder acompanhar passo a passo. E o passo número 6, vocês vão ver que gera uma árvore diferente, porque houve esse probleminha ali. E dali nós vamos fazer um exemplo de compressão de dados e um exemplo de descompressão, utilizando aquela árvore que a gente criou, certo? Bom, então, novamente, vamos passar ao slide para a gente acompanhar como que é a elaboração dessa árvore. Então, a gente tem aqui uma sequência de nodos, né? Isso foi retirado de um arquivo qualquer, né, com um determinado texto, e gerou a seguinte sequência. Caractere F, 5 aparições, caractere E, 9, caractere C, 12, B, 13, D, 16 e A, 45. Vejam vocês que já está ordenado de forma crescente, né? Então, esse é o passo 1 e 2. Pegar os caracteres e calcular as frequências. A partir disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os dois elementos de menor frequência e combiná-los num único nodo. Então, a gente vai somar, digamos assim, esses dois elementos, gerando um novo. Olha aqui, ó. Passo número 3, a gente gera um novo nodo, que tem valor 14. Vejam que aqui ele não tem nenhum atributo, né? Não tem nenhum caractere, desculpem, conectado. Por quê? Porque ele é, na realidade, um nodo gerado a partir de outros dois, né? E aí a gente insere esse nodo aonde? Justamente na tabela dos caracteres, de forma que ela continue ordenada de forma crescente. Então, temos o C e o B, e aí encaixa o nossa nova subárvore aí, né? A gente continua tendo o F e o E, não podemos perder, para continuar o processo. Então, novamente, vamos combinar quem? Vamos voltar aqui só um instantinho. Vejam que aqui a gente tem agora, então, quem? O C e o B, que são os dois menores. Vamos combinar esses dois. Então, está aqui a combinação, gera 25, por quê? Porque eu estou 12 mais 13, total 25. Novamente, encaixo esse 25 na tabela, né, de forma crescente. Beleza, temos essa árvore aí. Vejam que agora a gente chega no passo 4, onde os nossos nodos são uma subárvore e um nodo simples. O que a gente vai somar? A gente vai somar esses dois valores aqui, ó, certo? Então, 14 mais 16, isso dá 30. Olha aí, ó, passo número 3 novamente, gerando, veja que ele já ficou bem maior, né, já uma árvore com 3 níveis, né, onde a gente tem, novamente, a soma, né, dos valores. Então, agora a gente já tem um nodo e outro sem dados, né, sendo soma. E encaixamos novamente aqui. Então, o primeiro 25, o outro 30 e o único, né, sozinho, 45A. Novamente, o que a gente faz? Pega os dois de menor valor, o 25 e o 30, né? E combina esses dois. Volta adiante, ou segue adiante, melhor, né? E fazemos o quê? 55, a gente criou esse no passo 3, esse passo 3 é importante, eu acredito que não esteja assim identificado na apostila de vocês, por isso que eu ressaltei. Tem o 55, que é a soma desses dois, né? Que foi a geração do passo 3, e agora a gente vai encaixar ele na árvore, né? Na tabela de frequência. Aí, ó. Encaixamos depois do A, porque ele tem um valor maior do que o 45. Aí, o que nos resta? Somar esses dois, né? 45 mais 55, nós vamos chegar a 100, que é a questão do 100%, né? E vamos chegar a criar a raiz da árvore. Tá aí, então, o passo 3 final e
o passo 6, né, que monta essa árvore aqui. Então, nós temos a árvore em si, né, sendo o passo aqui sem os valores, né, sendo o passo 3, e o passo 6 é justamente colocar para o lado esquerdo, né, a subárvore esquerda, valores 0, subárvore direita, valor 1. Então, vejam, esquerda, 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 todas as esquerdas nós temos 0 para chegar no caractere. E as direitas a gente tem 1, né? Isso é o passo 6. Bom, montando então essa árvore, a gente pode gerar essa tabelinha aqui, que vocês, no caso, têm uma outra tabela, né? Mas esta é a tabela correta, a árvore que nós trabalhamos até o momento, onde eu tenho, para chegar no A, basta eu sair da raiz e andar para esse nodo aqui, certo? Nisso eu consigo alcançar o caractere A apenas tendo o valor 0. Então, o caractere A tem valor 0 na minha compressão. É o 0 que vai representá-lo. No caso do B, vejam só, onde é que está o B? Aqui embaixo, ó. No caso do B, eu já tenho que andar um pouquinho mais, né? Opa, acho que passou um pouquinho. Bom, no caso do B, eu tenho que andar um pouquinho mais. Deixa eu ir só para frente um pouco. Aconteceu alguma coisa aqui. Bom, deixa assim. No caso do B, o que a gente tem que descer? Então, eu vou descer para a esquerda, desculpem, para a direita, depois para a esquerda, depois para a direita de novo. Pego 1, 0, 1. 1, 0, 1. Esse é o valor que vai representar o B. E assim sucessivamente, descendo da raiz até os nodos folha, eu vou montando a minha tabela de compressão de dados, né? Com isso, eu vou ter cada um daqueles caracteres iniciais, onde a gente tinha a frequência deles, né, o número de aparições dele dentro do texto, nós vamos ter representado nessa tabela, só que ao lado nós vamos ter um valor binário que vai representá-lo em termos de compressão de dados. E o importante aqui, se vocês verificarem, é quanto maior a frequência do caractere, mais curto ou menor é o valor binário representado, né, que o representa. O A, por exemplo, que é o primeiro valor que aparece ali, nós tínhamos o quê? 45 aparições dele no texto. E ali ele simplesmente é representado pelo valor 0. Saio da raiz e já acesso a ele. Por quê? Para facilitar, né, a compressão, para diminuir o número de trabalhos, né, o número de acessos, o número de descompactações que a gente tem que fazer, né? E até no caso, quando a gente fala de árvore, o número de descidas em profundidade na árvore que a gente tem que ter, ok? Então, isso é bastante importante. Quanto maior a frequência do dado, menor vai ser o símbolo de compressão que vai representá-lo, certo? Bom, seguindo em frente, vamos fazer um exemplo, então, de compressão e descompressão de dados usando aquela árvore ali. Sigam comigo no slide. Eu tenho aqui uma palavra, faca, né? Dentro daquela nossa tabela, vou botar aqui um pouquinho só para lembrar, A, B, C, D, E, F. Então, eu consigo, né, escrever faca, porque eu tenho o A, o C e o F, beleza? Então, posso usar essa tabela de compressão. Então, a palavra faca, qual vai ser a compressão dela? Vai ser essa aqui. 1100, 0, 100, 0. Esse aqui é o F, esse aqui é o A, esse aqui é o C e esse aqui é o A, certo? E a gente tem uma compressão de 32 bits, que era o que gastava para escrever faca, né? Porque a gente tem 8 bits em cada uma das letras. Lembram disso? Um caractere gasta 1 byte, né? Então, nós tínhamos aqui 32 bits.
E a compressão dele vai gastar o quê? 9 bits. Então, nossa, a gente teve aí uma taxa de compressão de 28%, isso é bastante, né, interessante. E diminui bastante, no caso, o espaço, né, que nós temos aí para armazenar essa variável. Muito bem. Quando a gente faz a descompressão, vamos adiante aqui. Opa. Quando a gente faz a descompressão, isso aí, chegou agora, vamos novamente fazer a descompressão da palavra faca. Então, nós tínhamos esse valor aqui, essa sequência de zeros e 1, e para fazer a descompressão basta seguir a árvore. Então, a gente vai pegando cada um desses númerozinhos aqui, cada um desses dígitos, e trabalhando dentro da árvore. Então, a gente tem primeiro 1, segundo 1, terceiro 0, direita, quarto 0 também. Chegamos no F. Beleza? Descobrimos a primeira letra. Depois, o seguinte é o próprio 0. 0, chegamos no A. Né? Então, descobrimos a segunda letra. E assim vamos fazendo novamente para o C. 1, 0, 0. Chegamos no C. E, por último, o 0 novamente, né? Que é o A. E aí a gente consegue descompressar, né, essa palavra e a gente chega no resultado dela, ok? Bom, eu acredito que vocês tenham conseguido entender agora, com a árvore completa e com um exemplo que tem a ver justamente com a árvore que a gente montou. Na apostila de vocês, o professor, o autor da apostila, utilizou uma outra árvore final, uma outra tabela de compressão e um outro texto para fazer o exemplo de compressão e descompressão, tá? Então, agora a gente tem um conjunto completo aqui. Bom, dando sequência, a gente vai ver a modelagem, então, para seguirmos na implementação. Vamos aqui. A gente tem a árvore, né? Isso vocês podem acompanhar na apostila de vocês, é um pouquinho complicado porque tem muito item aqui. Nós temos a árvore, que tem simplesmente uma raiz e um atributo chamado todos os nodos, que vai ser um vetor para guardar todos os nodos, né? O nodo H, que é semelhante aos itens lista que a gente utiliza. Esse nodo H tem relação com uma outra classe chamada node, né? Que serve de base para ele. E aqui, vejam que sempre o nodo H vai ter alguém à direita dele, né? Aqui a gente tem o dado Huffman, que é aquela questão do caractere e da frequência, né? E aqui a gente tem, na classe Huffman, simplesmente a aplicação completa, né? Então, vamos olhar, antes da gente fazer uma paradinha, a classe dado Huffman. Ela tem, então, dois atributos, o byte e o valor, né? Então, aqui, quando a gente gerar um dado Huffman, ele vai ser algo desse tipo. Ele vai ter um atributo byte, um valor, e vai ter valores, né? Vai ser valorado, por exemplo, como A, aqui, e um valor de frequência, por exemplo, 45, como era no nosso caso. O public toString nada mais é do que uma sobrecarga, né, do método já existente. E aqui, novamente, a gente usa o operador ternário. Para quê? Ele verifica se existe efetivamente algum valor aqui, se existe uma letra, né? Então, ele pega o valor de byte e verifica se é maior do que 0. Porque todas as letras têm valor, né? São representadas numericamente, internamente, e tem valor maior do que 0. Então, se byte, né? Lembram do operador ternário? Se byte for maior do que 0, ele cria uma nova string que vai pegar justamente o primeiro item aqui, o valor do byte, a letra, né? Transformá-la em string e somar com isso aqui. Então, mais um espacinho, né? Um hífen e mais o valor 45. Então, na realidade, a gente teria aqui uma apresentação
A-45 na tela, que é a primeira apresentação que a gente faz dos valores na aplicação final. Caso esse valor fosse zero, no caso da gente ter um nodo que é a junção dos outros dois, vejam que ele vem para esse item aqui, ó, depois dos dois pontos. Ele tem um caractere nulo, né? Não existe ninguém. Aí ele só iria apresentar, por exemplo, como era o caso do 55 lá, nada de caractere, tracinho 55. Bom, aqui a gente tem o getLetra, que retorna o valor, né? Pega isso aqui e leva para algum lugar. Está necessitando mostrar esse valor. O setLetra, que pega esse atributo, esse argumento aqui e joga para dentro de byte. O getValor, que também recupera o valor, né? O conteúdo do atributo valor. O setValor, que pega e faz, então, a atribuição do argumento ao valor aqui, que é o atributo. E o construtor, dois construtores, melhor, né? Um com dois argumentos e outro com um argumento apenas, que faz, então, a inicialização, né, deste elemento aqui, quando a gente der um new, né, para criar um objeto desse tipo. Ele já passa ou o valor e a frequência, ou apenas o valor, né, como a gente tem aqui, certo? Esses dois últimos, então, são construtores da classe dado Huffman, ok? Vou passar a palavra ao professor Alessandro para os seus comentários. Boa noite, pessoal. Então, na aula de hoje, nós estamos vendo uma aplicação de árvore binária, né? A árvore de Huffman. A ideia geral dessa aplicação, na verdade, é o quê? Trabalhar com compressão de dados e permitindo que a gente possa compactar um texto, de modo que os caracteres mais usados no texto sejam representados através de um número binário com a menor quantidade possível de bits. Isso vai fazer com que, se num texto o caractere A, por exemplo, for o mais frequente, ele vai ser o que menos bits terá na sua representação. Por outro lado, o caractere menos usado é o que terá maior número de bits. Consequentemente, por maior frequência do caractere A, o caractere nesse caso mais usado, para esse exemplo, nós teríamos um texto compactado com menor quantidade de bits do que o texto original. Então, essa ideia só é conseguida por quê? Pelo agrupamento dessas frequências. E como esse agrupamento é feito? Através da formação de uma nova árvore, né? A árvore de Huffman. Então, a gente pega sempre duas subárvores e, observando essas frequências, a gente vai compor uma nova árvore. Então, a árvore, pessoal, ela é montada de baixo para cima. Isso é importante observar. A árvore não é montada de cima para baixo, como nas aplicações que nós tivemos nas aulas anteriores. A gente trabalhava sempre com métodos de inserção, e a inserção sempre ocorria a partir da raiz da árvore. Agora aqui não. A árvore de Huffman está sendo montada de baixo para cima. Então, o último elemento a ser inserido na árvore será justamente o elemento de maior ocorrência em algum texto. Consequentemente, ele será o que apresentará a menor quantidade de bits. Por quê? Porque eu vou precisar percorrer somente uma aresta a partir da raiz para encontrar esse elemento que tem a maior ocorrência. Ok, pessoal? Então, essa é uma situação. Outra colocação que eu quero fazer a vocês é o seguinte. A árvore de Huffman é uma árvore binária, mas ela não é uma árvore binária de busca. Ok, pessoal? Então, é o seguinte. Isso é muito importante vocês perceberem a diferença entre o que a gente está tratando hoje, na aula de hoje, e o que nós vimos na aula passada. Na aula passada, a gente viu árvore binária de busca e tinha aquela relação de menor à esquerda e maior à direita. Relação que se manteria para cada um dos nodos da árvore. Muito bem, na árvore de Huffman isso não acontece. Então, uma sugestão é, que tal a gente implementar uma classe chamada árvore binária? E a partir dessa classe árvore binária, a gente fazer duas especializações. Uma especialização para a árvore binária de busca, que é o que você já tem, já está na apostila, já discutido na aula anterior. E uma outra, que seria então essa aqui da árvore binária, a árvore binária de Huffman. Então, nós teríamos duas subclasses como especializações da classe árvore binária. Então, esse é um bom exercício, ok? Que a gente pode estar trabalhando com vocês, ok? Então, são essas considerações que eu tenho no momento. Eu vou voltar para a professora Fernanda, para ela dar, então, continuidade à aula. Professora Fernanda, com a senhora.
Bom, então, dando continuidade, vamos voltar à nossa implementação, né, que a gente tem bastante código. O que eu fiz agora? Eu inverti um pouco a ordem, né, dos códigos que a apostila apresenta, para a gente ver primeiro as pequenas partes, né, e depois chegarmos, então, à aplicação, ok? Vamos, então, agora, após a apresentação de dado de Huffman, a gente vai ver qual é a implementação do nó do H. Vamos tentar entender essa implementação. Acompanhe o slide, por favor. Então, a gente tem o nó do H, ele deriva desse Node. Node é uma interface, né, existente no Java também. Aqui vocês também poderiam trocar, por exemplo, pelo nó AB, né, ou implementar algo semelhante ao nó AB, desde que, obviamente, fizéssemos algumas alterações, né. Novamente, aqui a gente tem toString, que pega os dados, né? O nosso dado é um objeto, e ele transforma em string justamente para o system.println, system.out.println, conseguir apresentar na tela, né? Pois bem, aqui a gente tem, dentro do nó do H, um método chamado getFilhos, não é? Que tem alguma novidade aqui para a gente, que é esse vector. Vector é uma estrutura, né, uma classe que trabalha com valores, também para guardar valores, né, a gente pode traduzir como vetor, mas ele é diferente do array. Ele não tem limite, né, de dados armazenados. Então, é uma coisa muito interessante, a gente pode ir acoplando valores a esse vetor. Então, a gente criou aqui um objeto do tipo A, né, que é justamente um vector, né? Então, aqui a gente não tem noção, não tem limite para os dados a serem guardados. O que acontece nesse getFilhos? Ele verifica, logicamente, quem é que vai chamar getFilhos? Um determinado nó do H, né, da árvore. Esse nó do H, ele verifica o quê? Se o filho esquerdo, né, é diferente de nulo, ou seja, tem alguém, ele pega esse filho esquerdo e adiciona ao vector. Então, aqui a gente teria uma referência a um nó do H, né? A gente vai ver já quais são os atributos dele, mas na realidade é direita, esquerda, dado e pai, né? A gente teria isso aqui, o dado ainda a gente tem aqui o dado de Huffman, mas no caso a gente faria o quê? Ele pegaria esse esquerdo e jogaria na primeira posição do nosso vector. Se não tivesse nenhum, né, se o esquerdo fosse nulo, ele não faria nada. E aqui, no caso, ele faz também a mesma coisa, adiciona o filho direito de um determinado nodo na segunda posição, caso ele exista. E depois retorna este vetor aqui que a gente acabou de criar para ser utilizado mais tarde. Então, aqui, como o próprio nome diz, né, getFilhos pega os dois filhos, ou os filhos, de um determinado nodo. Aqui a gente tem os atributos, então, do nó do H. Nessa figurinha aqui, vocês também podem acompanhar, né? É um objeto do nó do H. Que quando a gente gera esse objeto, vejam aqui, ó, direito, esquerdo, dado e pai. São os 4 atributos. Direito, esquerdo, né? E pai são nulos, ok? O dado, vejam que ele é object, né? Então, ele vai apontar um determinado objeto, mas também inicializa como nulo. Então, o nodo nunca tem valor algum quando ele é inicializado, quando ele é criado, né? Muito bem. Aqui a gente tem, então, o construtor, né? Então, quando a gente vai construir um dado, um nó do H, a gente passa um dado, e esse dado é um object, ele tem um tipo qualquer, né? Nesse ponto aqui, super, ele chama o construtor da superclasse, que é o node, né? Então, ele faz as atualizações necessárias, e nesse caso aqui, ele atribui o dado. Essa atribuição de dado é justamente fazer com que esse atributo dado se ligue a um nodo do tipo dado Huffman, onde a gente tem um byte, por exemplo, o byte A, e um valor, sei lá,
45, por exemplo, né? Então, aqui a gente tem o nosso nodo H, né? Nosso nodo, provavelmente, quando ele foi criado. E vejam que o dado mesmo, ele está dentro de um outro objeto. Então, isso é bastante importante que vocês entendam para conseguir visualizar, ou melhor, que vocês, né, consigam visualizar para entender a implementação, ok? Aqui a gente tem getPy, né? getPy retorna o pai de um determinado nodo, que é esse atributo aqui. Para quê? Para que a gente consiga andar um pouco mais rápido na nossa árvore e também consiga montá-la de forma mais eficiente. Bom, esse era o nodo H. Aqui a gente tem, então, a árvore. A árvore que vai ser criada, né? Então, vai, por exemplo, ter um objeto chamado árvore que vai apontar para uma estrutura como essa que está em azul, né? E esses são os dois atributos. O raiz, que inicializa nulo, né? Que inicia nulo, e todos os nodos, que é novamente do tipo vetor. Então, mais uma vez, eu vou poder aqui ter quantos elementos eu quiser na árvore, certo? Muito bem. Dito isso, temos aqui o método add. O método add, como o professor Alessandro falou, nessa aplicação a gente não tem insere, né? A gente tem o add. O add, digamos, que faça as vezes do insere que a gente conhece. Ele vai adicionar um nodo, que é daquele tipo H. Lembram do tipo H? É aquele que tem direita, esquerda, pai e dado, né? Ele vai adicionar a árvore. Essa adição nada mais é do que incluir, né? Adicionar esse nodo novo ao vetor todos os nodos. Então, a gente vai ter alguma coisa como... Vamos ver se aparece aqui. Tchum, tchum. Aqui, apareceu. Então, a gente vai ter algo do tipo assim. Nós vamos ter o raiz, na primeira vez que a gente vai adicionar, a gente vai ter aqui o todos os nodos apontando para esse nodo H, né, que tem um determinado nome nodo, ok? E, consequentemente, como ele é o primeiro, a raiz também vai referenciar esse elemento. E, lógico, a gente vai ter que preencher aqui também, né, com esquerdo, direito, como ele é o primeiro, esse cara ficaria nulo, esse também. O dado apontaria lá para uma letrinha, né, para um dado Huffman qualquer, e como ele é o primeiro também, o pai não teria ninguém, certo? Então, a gente teria isso, né? No caso, o que é o texto? Verifica primeiro se a raiz é igual a nula, né? Que no caso a nossa árvore começa assim. Se ela for nulo, é esse caso da inclusão do primeiro. Raiz recebe nodo, né? Então, fizemos esse link aqui. E depois a gente tem simplesmente retorno true para voltar, né, ao ponto onde a gente fez a chamada. Certo? Porque a gente não precisa fazer mais nada. Acabou de incluir o nodo. Quando a gente passa para esse ponto aqui, ó, de nodo hTemp igual a raiz, é o caso quando a gente vai fazer a inclusão, né, de um segundo elemento ou terceiro, enfim, não sendo o primeiro. A gente vai ter que passear na árvore. Então, nós criamos um temp aqui, que é do tipo raiz, que é do tipo nodo H, que aponta para a raiz também. Então, nós teríamos um outro elemento aqui, né, temp, que vai fazer a varredura da árvore. Pode ser que a árvore seja como essa aqui, um único nodo. Então, cria um outro vector que se chama avisitar. Avisitar para quê? Para que a gente, caso existam árvores esquerda ou árvore direita, né, subárvore desses pontos, a gente saiba que também temos que pesquisar nessas subárvores. Certo? Então, aqui, quando a gente vai fazer a segunda inclusão em diante, nós temos esse while aqui, esse enquanto, que testa, enquanto temp apontar para algum objeto da árvore, ele verifica. Se o temp direito, imagine vocês que seja o primeiro nodo, tá? O raiz. O direito dele está diferente de nulo? Naquele caso, não. Então, não fazia nada. Mas se ele aponta para alguém,
a gente guarda a subárvore direita no a visitar, certo? Para que a gente pesquise depois. Se o tempo esquerdo é diferente de nulo, mesma coisa, guarda a subárvore esquerda. No caso que a gente tem só a raiz, isso é testado, mas não é executado, né? O a visitar não tem nenhum elemento dentro e seguimos aqui em frente então. E aí eu testo. Se o nodo, olha só, isso aqui é um pouquinho complicado, né? A gente tem um compare to aqui, mas na realidade eu estou comparando o seguinte. Se eu tenho um determinado nodo na árvore, né? Que tem valor t, por exemplo, o dado dele tem valor t. E eu estou colocando um S, tá? Eu vou comparar esses dois, né? Então, ele pega o primeiro nodo, o novo nodo, um S, e testa se ele é maior do que o T. Se ele é maior do que o T, ótimo. Ele verifica também se o nodo ponto direito está nulo. No nosso caso, ele não é maior do que o T, né? Então, ele pula para o caso do else. Ele vai fazer uma próxima inserção ou um próximo teste. Ele verifica, então, se o nodo esquerdo é igual a null. Para quê? Para que possa adicionar a esquerda, né? Então, esse adicionar a esquerda nada mais é do que você ter um nodo, né, existente lá, que esse aqui é o temp. Tem um novo nodo. Esse nodo tem S, esse nodo tem T, lógico que não é, né, a configuração em memória é um pouco mais complicada, né? O que acontece? O nodo pai, então o nodo pai, o atributo dele pai, vai apontar para o temp. Então ele pega esse cara e sabe que ele é o pai. A árvore esquerda, ou o elemento à esquerda do temp, que é a nossa raiz, vai apontar para o nodo, né? Então a esquerda aqui aponta para o nodo, certo? E também a gente volta depois, porque não fizemos a inserção, não precisamos verificar mais nada, né? Caso a gente não consiga, voltando aqui um slide, caso a gente não consiga nem adicionar a direita, nem adicionar a esquerda, como a gente tentou agora, a gente vem e verifica essa questão aqui. O avisitar.size, então, o avisitar é um vector, né? A gente verifica se tem algum elemento dentro dele, então, size é um método já existente, verifica se o tamanho é maior do que 0. Se tiver, o que a gente faz? O temp aponta para esse nodo que a gente vai acabar de remover do avisitar. Por quê? Porque é um caso onde eu estou inserindo um terceiro elemento, né? E, por exemplo, esse ESC, esse esquerdo já poderia estar apontando para uma outra letrinha, né? Então, eu tenho que recolocar este E na árvore. Então, essa parte do if aqui serve justamente para isso, para verificar se a gente tem alguém para reintroduzir na árvore ou não, né? E aí, esse é o nosso retorno, né? Voltamos o while e ficamos nesse laço até a gente finalizar, até a gente encontrar quem? No caso aqui, vamos voltar mais um pouquinho, até a gente sair do while quando o temp for nulo, né? Então, por isso que a gente tem também essa atribuição de temp nulo aqui, certo? Então, aqui a gente faz as adições, né? Bom, aqui não tem novidade alguma para vocês, eu só peço para vocês corrigirem o que está em vermelho, né? A gente tem o show pré-ordem, que vai fazer a apresentação dos dados da árvore. Então, a gente tem o dado da raiz, esquerda e direita, né? Isso aí a gente já viu na aula passada. Esse outro método, show aqui, ele vai apresentar a árvore, né? Vai desenhar a árvore mesmo, como sendo o primeiro nodo, né? Depois um segundo nodo e depois um terceiro nodo. A gente vai ver na aplicação final como fica isso, tem uma telinha para vocês verificarem, né? Ele apresenta isso aqui em termos de árvore mesmo, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque é simplesmente mostrar, né? Chamar novamente aqui
o mesmo método, que ele é recursivo, e aqui tem uma apresentação do dado. Então, aqui um espaço em branco, mais uma flechinha e o dado raiz, né? Então, a gente assume isso. Show tabela, mesma coisa. Show tabela vai mostrar aquela tabela final, onde eu tenho, por exemplo, que o A tem só 0 na compactação, o F tinha 1, 1, 0, 0, por exemplo, e assim por diante, né? Então, esse show tabela vai mostrar isso aí. Eu vou ter uma raiz, né? Porque eu vou ter que passear na árvore, um determinado valor, e vou fazendo as apresentações aqui. Verifico se a raiz é nula, então retorno, né? Não tenho nada o que fazer. Se não, se eu tenho pelo menos um item, o que eu faço? Eu pego o raiz.dado, que é o elemento, né? Mesmo o objeto que a gente tem ali, com a frequência, com o caractere e a frequência, transformo ele para dado Huffman e chamo aquele getLetra, que a gente viu como método dessa classe dado Huffman, né? E aí ele escreve a letrinha, né? Ou melhor, ele verifica se é diferente de 0, ou seja, se tem uma letra para ser escrita, e aí ele apresenta, então, né, o valor, 2 pontos, a raiz. Então, na realidade, a gente teria 0, 2 pontos, A, 1, 1, 0, 0, 2 pontos, F, né? São a apresentação. Aqui, novamente, o show em ordem, que é outro percurso já conhecido de vocês, né? Ele também usa a mesma transformação, né, do dado para um dado Huffman. Então, isso aqui a gente chama de cast, tá? Ele está formatando nesse momento só, para poder usar o quê? O chamamento desse método aqui, getLetra, tá? E nada mais é do que apresentar na tela também os resultados finais. Bom, find nó do H pela tradução, né, acha um determinado nó do H a partir de um objeto, certo? Se vocês perceberem, esse método aqui, ele não é utilizado na nossa aplicação. Mas, vamos passar por ele rapidinho. A gente vai ter que varrer, né, a raiz, porque ele vai querer achar um determinado nodo. Então, o tempo aponta para a raiz. Eu crio novamente um vetor a visitar, para a gente saber por onde que tem que passar. Um objeto chamado retorno, porque eu quero retornar um nó do H, então eu já crio uma referência para ele. E aqui nesse while eu faço o quê? Percorro a árvore, então enquanto o tempo apontar para alguém, né, for diferente de nulo, o que ele verifica? Ele verifica novamente se existe realmente algum dado e se esse dado é igual ao objeto que eu estou passando por parâmetro. Se for, eu achei o objeto e posso, né, break. Break é uma instrução que para o laço. Posso sair do laço e já chegar aqui no retorno. Então, porque eu achei o objeto, esse objeto foi passado para o retorno, posso retornar, né, ele por aqui. Caso não seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar um pouco mais para baixo no subárvore. Então, ele verifica se o tempo, se aquele nodo tem uma subárvore direita, então ele marca essa subárvore direita para ser visitada. Ele verifica também se o esquerdo também tem uma subárvore, se tiver, ele também guarda essa subárvore no a visitar. E, por fim, ele verifica se o a visitar for maior do que 0, ou seja, existe alguém, bom, ele pega, então, o primeiro nodo do a visitar, vejam aqui, ó, remove, então ele tira, esse método tira do a visitar o primeiro nodo da posição 0, né, que os nossos vetores começam de 0, faz ele ser referenciado pelo temp, né, e volta aqui no processo do while. Caso contrário, se não tem ninguém, o temp é nulo, volta para o while, falha neste ponto e retorno, né, dá o retorno. Então, aqui a gente sempre vai ter a referência de algum nodo ou null como retorno desse acha find nodo H, certo? Muito bem. Agora, então, a gente chegou na implementação. Classe Huffman vai direto para o main, ela não tem nenhum atributo, nada, né? Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai criar aqui uma árvore, tá? Essa árvore, na verdade, é uma referência ao quê? A um objeto maior, onde a gente vai ter raiz, né? E todos nodos, que tem um pouquinho de espaço para a gente escrever, que é um vetor. Então, começo da minha árvore é isso aqui, né? Esse comparator aqui, nada mais é do que fazer uma comparação com o pai, né? Então, a gente tem na realidade aqui, ele vai fazer dois objetos serem comparados, tá? Para quê? Para verificar se o retorno, né, é 0 quando eles forem nulos ou -1 caso seja falha, né? Então, esse compara pai como próximo item também não é utilizado, ele faz parte da classe Ruffman, mas nessa aplicação ele não está sendo utilizado. Mas a gente cria dois nodos temporários, vejam que aqui a gente pega os argumentos e transforma eles em nó do H, né? Depois faz a comparação para verificar também se a gente está o maior ou menor, né? Para a gente ter a nossa árvore sempre balanceada, digamos assim, né? E as verificações aqui, se o tempo direito ou esquerdo é nulo ou não, tá? No caso do compara direita, acontece a mesma coisa. A gente tem aqui também uma comparação, então, com a direita. Vejam que aqui a gente, elemento com elemento da direita e lá o elemento com o elemento pai, né? Então, a lógica é a mesma. A gente faz uma comparação e retorna 0 quando o dado, né, do pai, no caso, é menor do que o dado, é maior, desculpa, que o dado do filho, né? Senão, a gente retorna -1. Bom, mas o importante está aqui, ó. A gente tem file chooser, né? Que é uma classe que pode fazer o quê? A escolha, abre uma janelinha, na realidade, para a gente fazer a escolha do arquivo a partir dos diretórios existentes no nosso computador, tá? Então, como aquelas telinhas, né, do Windows, que a gente tem aqui uma abertura do diretório, e aí a gente clica, ele vai aparecendo toda a árvore de diretório para a gente inserir, né, na chamada ou para a abertura de um arquivo. Bom, nesse caso aqui a gente tem o arquivo chamado arquivo, que ele pega diretamente do chose aqui, que a gente criou, né, daquela janelinha, qual arquivo foi selecionado. E por fim aqui a gente tem esse objeto chamado nodos, que é do tipo hashmap, tá? Esse hashmap é importante que a gente entenda ele. Ele é uma tabela hash, muito usada em computação, né? Que ele vai ter o quê? Ele se chama nodos, né? Então, ele vai ter aqui uma referência a uma tabela hash. E essa tabela hash, ele tem, digamos assim, dois campos. Um campo que a gente chama de chave, onde a gente teria os nossos valores, né? Os nossos caracteres, tá? E outro campo, que é o valor. Esse campo valor aqui, na realidade, ele tem o quê? Um dado, né? A referência a um determinado nodo. Então, aquele nodo H, esquerda, direita, dado e pai, né? Então, a gente vai ter guardado aqui essa tabela para quê? Para justamente auxiliar na criação da nossa árvore, tá? Então, a gente cria essa tabela hashmap. Muito bem. Nada try, né? Vamos lembrar do try aqui que vocês viram lá com o professor Giliardi semestre passado. A gente tem aqui a verificação de leitura, né? A tentativa de leitura de dados a partir do arquivo. Então, eu criei um arquivo chamado, né? Uma forma de leitura chamada, um objeto de leitura chamado read, tá? Que ele é conectado ao arquivo, né? A gente cria uma outra variável aqui, um outro objeto A, que vai receber o quê? A leitura do primeiro elemento. Se eu tiver no meu arquivo a palavra teste, o que ele vai fazer? Esse primeiro A aqui, ele vai capturar o T, né?
Então, ele verifica, foi maior do que 0? Ou seja, a tentativa de leitura deu certo? Deu. Então, eu tenho algo para criar o meu nodo. Muito bem. Aqui a gente vai criar, então, o nodo da árvore. Ele é nodo H, né? E ele pega o quê? Nodos é a minha tabela hash, né? Esse método get, ele vai pegar lá dentro a chave equivalente ao T. Bom, dessa primeira vez não tem ninguém lá dentro, então o nodo retorna como null. Se retorna como null, então cria-se um novo nodo, né? A partir do nodo H, vejam aqui, cujo objeto vai ser a partir do argumento que eu estou lendo aqui, do T, a partir da letra que eu estou lendo, com 0 para o valor de frequência, um dado Huffman. Então, aqui, na realidade, é que eu crio lá o meu objeto, né, com direita, esquerda, pai e dado, e faço esse dado apontar para um outro pequeno, onde ele tem o byte e o valor. Né? A gente já coloca o byte e coloca o valor. Na sequência, o que ele faz? Ele pega esse mesmo nodo, né? Transforma para dado Huffman e acessa o atributo valor para quê? Bom, o T apareceu uma vez, então a gente teria que colocar de T 0, né, para T com frequência 1. E aí, aqui nesse último item, a gente coloca o nodo, né, ou coloca aquele nodo novo aqui, ó, na mesma posição, né, ou na primeira posição, dentro da minha tabela de hash. Então, essa é uma forma da gente ficar atualizando a tabela hash. Vejam vocês que aqui a gente tem várias letras, né, ou duas letras repetidas, o T e o E, e essas duas seriam colocadas na nossa tabela hash, né? Gente, a aplicação é bastante grande, né? Mas como a gente está com o tempo corrido, eu vou passar então a palavra ao professor Alessandro. Bom, pessoal, algumas considerações a respeito dessa implementação. Em primeiro lugar, na árvore de Huffman, o que a gente faz na sua montagem? A gente sempre vai selecionar aquelas duas subárvores que tiverem a menor frequência, as duas menores frequências, e agrupando, e assim sucessivamente. Bom, então não são subárvores quaisquer, são aquelas que possuem a menor frequência. Então, uma possibilidade de alteração desse código seria, ao invés de nós utilizarmos uma lista, por exemplo, para armazenar essas subárvores, através da forma de um vetor, seria usar, na verdade, uma fila, mas não uma fila comum, uma fila de prioridades. Implementado como? A gente podia implementar de forma que os elementos ou subárvores que tivessem as menores frequências sempre fossem inseridas no início da fila. Então, receberiam uma maior prioridade, né? Então, nós teríamos uma fila de prioridades ordenada decrescentemente em função da frequência observada. Então, menores frequências, início da fila, maiores frequências, final da fila. E assim nós poderíamos estar montando a nossa estrutura de dados, ok? Bom, vocês viram que na aula de hoje a gente trabalhou com muitas classes, muitos métodos, muita novidade para vocês, né? Então tem, por exemplo, iterator, né, que vocês não tinham visto até então. Para que serve o iterator? O iterator ele serve, na verdade, para que a gente possa fazer acesso sequencial aos objetos armazenados em uma determinada estrutura, por exemplo, uma array list, sem que a gente precise exibir a representação física interna desses objetos. Às vezes eu não sei ou não quero simplesmente mostrar como que esses objetos ali armazenados no array list estão representados fisicamente. Então, para que eu não precise fazer isso, eu uso um iterator quando eu quiser acessar sequencialmente esses objetos. E aí, claro, essa é uma classe, né? Na verdade, ali a gente dispõe de uma série de métodos que valeria a pena consultar, mas só para relembrar, por exemplo, tem o método hasNext, que vai verificar se tem algum elemento, algum objeto ainda que possa ser capturado, porque eu posso fazer um acesso na sequência, né? E se tiver, eu posso usar o método next para recuperar esse próximo elemento, né? Uma outra novidade seria lá na página 73, quando vocês têm uma implementação do collections.sort. O que está acontecendo ali naquele momento? A gente está, na verdade, querendo ordenar uma lista. Então, sort significa ordenação.
esse sort é um método e ele está sendo recodificado ali. Então, eu informo, na verdade, qual é a lista que vai ser ordenada e, como segundo parâmetro, eu tenho que informar qual é a forma de ordenação dos objetos representados nessa lista. Qual é o critério que esses objetos serão relacionados entre si, como que eles serão comparados, para que eu possa estabelecer quem é o maior, quem é o menor e organizar, então, essa minha estrutura em uma determinada ordem, crescente ou decrescente. Ok? Mas tudo isso que eu estou falando em relação aos métodos, em relação a essas classes, que são novidades, é difícil a gente colocar aqui em uma aula e explicar com detalhes, né? Então fica, na verdade, a sugestão de que vocês façam uma consulta ao referencial bibliográfico que vocês têm aí disponível na apostila, mas, sobretudo, né, sugestão minha, é que vocês façam realmente o acesso ao próprio site da SAM. Né? Porque lá vocês vão encontrar toda a documentação de cada uma dessas classes, de cada um desses métodos, de toda a API, e vocês vão poder consultar isso com muita propriedade. Tá? Então, o endereço, né, vocês talvez não lembrem, mas é http://java.sam.com. Lá vocês vão encontrar toda a documentação da linguagem Java que a gente está fazendo uso aqui cada vez mais. Ok, pessoal? Então, eu vou passar a palavra para a professora Fernanda, para ela fazer a finalização da aula, e a gente se encontra semana que vem. Bom estudo! Bom, pessoal, a gente tenta sempre exemplificar o máximo possível para vocês, mas o tempo é realmente curto, né? Bom, então, só para a gente finalizar, é importante que vocês tentem justamente visualizar essas criações de objetos, né? Porque isso é que dá a dinâmica de todo o processo, né? Os elementos, na realidade, eles são sempre dispostos, né, usando os ramos direito da árvore, né? Essa é uma característica dessa implementação. Então, a gente teria, no caso aqui, nessa parte da implementação, na página 73 também, a gente tem, então, essa parte da junção, né, que é aquela questão onde você pega os nodos iniciais e cria nodos acima deles, né, sem caractere, com a soma da frequência, né? Então, aqui na página 73, vocês podem acompanhar esse código. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo é essa questão aqui, ó, a finalização da nossa implementação, onde tem a apresentação dos dados, né? O que ocorre? Bom, a gente estava fazendo o exemplo com o arquivo com a palavra teste, né? Então, verifiquem aqui no slide como é que ficaria essa saída de acordo com a implementação do programa. Acompanhe. Então, a gente teria aqui, como eu estava fazendo, a leitura de cada um desses itens, né? E aí a gente geraria aquela tabela hash, né? Com T, E e S, seus objetos de referência, onde teríamos as duas, né? Os vários nodos aqui, ok? E, a partir disso, a gente criaria também a nossa árvore, né? Que também ficaria conectada a esses objetos. Isso que é interessante. A tabela hash, né? Que é os nodos. A nossa array list valores, que também é um outro tipo de estrutura que pode trabalhar com vários dados, né? E a nossa árvore, toda ela ficaria conectada a esses nodos. E aí a gente teria a apresentação de um resultado como esse aqui, né? É importante que vocês, como o professor Alessandro disse, que vocês executem, que vocês tentem implementar, por exemplo, o Node, né? Para a gente ter o conteúdo assimilado. Sucesso para vocês, até semana que vem. Educom, educação superior com alta tecnologia.